irá, Senhor, nos direcionar. Senhor da glória, em nome de Jesus, eu oro nesse momento para que o Senhor mais uma vez use o teu ungido, use o teu filho, ó Deus, para que ele possa, Senhor, ser a tua voz para a tua igreja nessa noite. Senhor, repreende, Senhor, ó Deus, todo ferrolho, repreende, Senhor, todo bloqueio, repreende, Senhor, tudo aquilo que possa ser, ó Pai, impedimento, todo sentimento de crítica, todo sentimento, ó Deus, de bloqueio, de acusação, tudo aquilo que possa impedir, ó Deus, que a tua palavra encontre um lugar. Nós repreendemos em nome de Jesus e profetizamos sobre a tua igreja nessa noite, ó Pai, ó Deus, a presença gloriosa, Senhor, do teu Espírito Santo, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça e do juízo, meu Pai, porque essa é a função do teu Espírito Santo. Portanto, meu Deus, usa o teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo de número 4. Livro de Crônicas, capítulo 4. Versículo de número 9. Crônicas, capítulo 4, 9. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Somente até aqui, então pode tomar o assento. Irmãos, os 9 primeiros capítulos do livro de Crônicas registram uma árvore genealógica oficial ali das tribos hebreias. E o livro vai começar falando de Adão até milhares de anos, até o retorno de Israel do cativeiro. E assim, uma enorme lista de nomes desconhecidos, muitos desconhecidos e difíceis de ser até mesmo pronunciado. E para alguns até é uma leitura cansativa de mais de 500 nomes registrados dentro desses primeiros 9 capítulos. Mas uma história, ela nos chama atenção porque ela interrompe de repente uma sequência de 44 nomes neste capítulo, que é a história de Jabez. A NVI vai dizer que Jabez foi um homem mais respeitado de sua família, verso 9. A Almeida, Revista Corrigida, vai dizer que ele era ilustre. Jabez foi o homem mais ilustre da sua família. E quando eu estava meditando em cima deste capítulo, o Senhor estava falando algumas coisas ao meu coração.
acerca de uma história de um homem ilustre, mas anônimo. Um homem que era respeitado, mais respeitado da sua família, mas um anônimo para muitos. Talvez se você perguntasse para mim, momentos atrás, acerca de Jabez, eu não conseguiria lidar com precisão e exatidão a história, falar da história dele, porque a Bíblia pouco se fala acerca de Jabez, um ilustre anônimo. E Deus estava falando ao meu coração o que Jabez fez de tão extraordinário para que se pudesse destacar entre os irmãos, porque Deus incluiu a sua mini biografia, porque se fala muito pouco de Jabez, mas a Bíblia faz questão de mencionar a sua história e deixar gravada, porque se você parar para meditar, estava se falando nomes, falando a árvore genealógica do povo hebreu, e num determinado momento da história, de citações de nomes, Deus decide tocar na vida do escritor, para que pudesse mencionar, fazer menção de um homem ilustre, de uma oração que um homem ilustre fez, e que deixou registrado na história da Bíblia Sagrada. Se você olhar, Jabez não aparece triunfantemente no Antigo Testamento como homens como Moisés, Abraão. Você vai encontrá-lo escondido numa seção menos lida da Bíblia Sagrada, em um dos livros menos lido da Bíblia Sagrada. De toda a Bíblia, existia a história de um homem que fez uma oração que tocou no coração de Deus de uma tal forma que Deus não poderia deixar de registrar a sua oração, o seu pedido, 4 pedidos dentro de uma oração, de uma frase que mudou toda a história dele. Era esse ilustre anônimo Jabez que foi lembrado não pelo que ele fez, não pelas suas realizações, não pelas suas conquistas, mas pela forma que orou. Existe um mistério na oração. Existe algo que atrai o coração de Deus em cima de pessoas que oram com ousadia, de pessoas que oram com um espírito ousado, que faz orações perigosas. Existe um mistério de pessoas que começam a fazer orações perigosas na presença do Senhor, e Deus está com seus ouvidos atentos a essas orações, que muitas das vezes são orações que ao nosso entendimento não conseguimos compreender, não conseguimos aceitar. Talvez seria loucura, talvez seria algo que choca a nossa sociedade, mas um homem olhou para a sua história e disse: a partir de hoje Ele me abençoará, não na média, não na mediocridade, não pouco, mas muitíssimo. Eu quero liberar uma palavra para esta igreja em nome de Jesus. Se você liberar uma oração perigosa, Deus certamente vai te abençoar muitíssimo. Tem uma palavra de Deus. Deus vai abençoar esta igreja muitíssimo. Mas seja ousado. Pare agora para olhar no versículo de número 9 e o versículo 10.
A oração de Jabez é uma oração em apenas uma frase. Se me abençoares, muitíssimos, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Irmãos, não deu nem tempo para continuar a ação. Talvez ele estava pensando ainda nas palavras. Porque às vezes a gente não sabe como pedir, às vezes a gente não sabe como externar, mas ele colocou verdade no seu coração. Tem 3 pontos aqui de reticência, mas não deu nem tempo, e a Bíblia vai dizer que Deus concedeu. Para, Jabez, eu já te ouvi. Talvez Deus está dizendo para algumas pessoas: pode parar, porque eu já te ouvi, eu já enxerguei o teu coração, eu vou te abençoar muitíssimo. Muitíssimo. Alguma coisa dentro dessa oração, eu estava pensando, meditando em cima disso, porque a gente se pergunta: qual é o segredo de Jabez? Para ele mudar totalmente a sua vida e deixar esse registro na história. E Deus falava no meu coração, em cima daquilo que eu já conversei com os meninos, principalmente com o erro, sobre orações perigosas que mudam destinos. Cuidado, se você tem uma oração perigosa para esta noite, Deus pode rasgar o céu, pegar a tua história e rasgar ela e escrever algo novo, algo eterno, algo divino. Deus pode estar reescrevendo histórias na noite de hoje, em cima de orações, pedidos ousados. E é interessante porque vamos entender primeiro a história de Jabez. Ele foi um homem que viveu no Reino do Sul, depois da conquista de Canaã, durante o período do tempo dos juízes. Ele nasce na tribo de Judá, e sua mãe chamou de Jabez, porque dizia, a Bíblia vai dizer, e dizia, porque com dores dei à luz. Então, se você olhar a palavra hebraica, Jabez significa dor. Então, numa tradução literal, está dizendo que ele causa ou causará dores. Irmãos, Jabez, com certeza ele nasce num cenário onde a mãe dele teve várias dificuldades, o parto foi difícil, e no meio daquela gestação dolorosa, difícil, aquela mulher pegou o seu filho, imagino eu já quase desfalecendo. Ela olhou para o seu filho e não liberou uma palavra de bênção, não liberou uma palavra que mudaria o destino dele de uma forma positiva, mas ela olha a sua situação, ela olha a sua dor e começa a dizer: e Jabez é um filho das minhas dores, e Jabez é um homem que causará dores. E aquela criança, ela começa a crescer nos processos da sua vida, lidando com amigos, lidando com família, lidando com a própria mãe, dizendo, lembrando que todos os dias que ela olhava para o menino, dizia: este menino me causou muita dor. A família lembrava: eu quase perdi a minha mulher por causa dessa criança. A família enxergava um menino que poderia causar dor, e ele acabou levando esse destino profético. E nós sabemos que frequentemente o nome dado para um filho representava o seu destino, uma bênção, representava o que ele iria fazer, o que iria acontecer sobre a vida dele. E aquela mãe estava liberando: ele causará dores, ele é um homem de dores, que causou muitas dores. E aquela criança, ela vai crescendo,
E a história vai dizer que ele cansou, um dia ele amadureceu, ficou adulto, e ele começou a acreditar num Deus que faz novos começos, de um Deus de novos começos. Ele olhou para aquela história e viu que aquela história poderia ser transformada através da oração. E você é tão ousado a ponto de liberar uma oração que muda histórias? E nós, o Espírito Santo estava falando, Tiago, e você é tão ousado a ponto de orar por uma mudança radical na nossa vida, na nossa família? Deus me fez lembrar em uma conversa, irmãos, que eu fiquei um pouco envergonhado, de orações que às vezes a gente faz, dizendo para Deus, Senhor, faça, aviva, Senhor, entra com providência. Irmão, mas será que de verdade nós acreditamos no que nós estamos pedindo? Será que verdadeiramente estamos colocando o coração e a verdade em cima daquilo que nós oramos? Este homem está me ensinando que chega um momento da vida, quando ele é criança, ele aceitava os processos, ele aceitava o rótulo, mas quando ele chegou à maturidade, ele entendeu que nunca mais seria alguém que causava dor, nunca mais seria alguém de dores. Ele estaria com uma nova história, nasceria no coração de Deus uma nova história, porque Deus tem a caneta certa, Deus tem a história certa para a sua vida, Deus tem um novo começo para a sua história, Deus tem, e Deus vai te abençoar muitíssimo através da sua oração. Irmãos, é maravilhoso até aqui, mas Deus me fez lembrar de algumas orações. Eu dizia, Senhor, por que isso não aconteceu? Senhor, porque de fato não tomamos posse disso, daquilo? Porque na minha família eu ainda não recebi essa bênção? Talvez seja a resposta para alguns aqui nesta noite. Um silêncio, de repente também, com essa oração. Você está acreditando mesmo no que você tem orado, que você tem pedido? A verdade, você é ousado ao ponto do que você está pedindo nesta noite acontecer? Pedir é fácil, o segredo está no acreditar. Pedir a gente pede como meninos, às vezes imaturos, pedimos tantas coisas. Dai-me um brinquedo, dai uma bola. Mas quando fala da realidade do céu, Deus é tão grande que Ele tem compromisso com aquilo que Ele vai dar. Deus não está aqui para curar uma pequena dor de cabeça, irmãos. Tem remédio para isso. O que de fato é demasiadamente impossível para o homem, é onde Deus quer reescrever uma história. Se for pedir, seja ousado. Se for para liberar uma oração perigosa, seja ousado, peça coisas grandes, do tamanho que seja compatível com o Deus que você serve. E se você ainda não recebeu essa autoridade, essa ousadia, em nome de Jesus, seja revestido como um homem e mulher cheia do Espírito Santo de Deus, para entrar em cenários impossíveis, para mudar realidades.
no âmbito espiritual, irmãos. Seja ousado, porque o teu Deus é grande. O que está difícil para o homem, Deus fala: com essa vida de oração, eu não vou descer. Aumenta o nível. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer coisas grandes. Deus tem compromisso, como Ele teve com Jabez. Jabez não é um homem que estava escrito na galeria dos heróis da fé. Mas Jabez, um homem ilustre, anônimo, ele não era um herói. Está suscitando nesta noite homens e mulheres que serão lembrados como lendas vivas. Não é porque você é quietinho que Deus não vai suscitar a sua história e registrar no seu livro. Não é porque você é tímido ou tímida que Deus não vai suscitar a sua história, para que todos possam conhecer quem foi você na história. Uma oração fez com que Jabez pudesse entrar no rol das lendas. E lenda deixa legado. Se nós orássemos como Jabez. Tiago, se você orasse como Jabez, acreditando numa história nova. Muitos pedem para Deus escrever, mas às vezes nós não acreditamos no que nós pedimos, e nós não fazemos compromisso com aquilo que nós pedimos. Mas Deus está dizendo nesta noite, através dessa palavra, que Ele me ministrou o meu coração, que chegou a hora da oração que vai mudar a sua história, reverberar, irmãos, sacudir a terra, sacudir a sua família, sacudir o teu legado. Jabez deixa 4 pontos em cima da sua oração, que eu gostaria de passar para vocês. Primeiro, ele disse: que me abençoe muitíssimo. Ele parou de olhar para o obstáculo, para os rótulos. Já te rotularam de tanta coisa, o rotularam de tantas coisas, mas ele parou de olhar para a opinião humana. Ele parou de se importar com a opinião do mundo e começou a prestar atenção com a opinião de Deus. E por isso ele invocou o nome do Deus de Israel, trazendo para o nosso contexto, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Jabez, ele pede a Deus exatamente aquilo que Ele tem reservado para a vida dele. Ele não está pedindo chave de carro, ele não está pedindo riquezas materiais. Ele está dizendo: Senhor, se tem uma bênção para ser liberada, mudar a minha história, Senhor, é comigo. Libera sobre a minha vida, Senhor. Não quero nada mediano, Pai, não quero nada pequeno. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. É muito, irmãos. O que Deus, ele entendeu que Deus é grande, e o tudo de Deus não cabia dentro dele, mas ele queria ser abençoado, sim, muitíssimo. Então, quando nós buscamos essa bênção de Deus, é como se nós nos lançássemos no rio de Deus, e agora, a partir de agora, é o rio que vai nos conduzir aonde Ele quer.
Quando nós nos lançamos da bênção de Deus, não fazendo pedidos gananciosos, não fazendo orações gananciosas, presunçosas, mas quando nós dizemos: Senhor, se tem uma bênção para ser liberada para a minha vida, se o Senhor tem algo reservado para a minha história, Senhor, eu quero mergulhar, eu quero estar dentro dessa história, eu quero estar dentro desse rio maravilhoso e glorioso que o Senhor tem. Eu quero mergulhar nessas águas. Então me carrega, Senhor, aonde a tua bênção for, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero só ser uma bênção, ser abençoado, eu também quero ser uma bênção, Senhor. Quem é abençoado muitíssimo, ele começa a derramar sobre as pessoas. Ele não estava ali querendo só ser abençoado, ele queria que a família dele fosse abençoada, porque ele foi rotulado como alguém que só causava dor. Mas Deus estava dizendo: eu vou te abençoar muito, porque agora você será rotulado como o homem mais ilustre da casa dos seus pais, da história que eu estou escrevendo. Você será um homem que abençoará e não causará mais dores. Chega de dar problema, é hora de ser solução. E a Bíblia vai dizer, no segundo pedido, que alargue as fronteiras. Ele sabia que recebendo a bênção do Senhor, a vida e a história dele seria transformada. E então ele entendeu que as fronteiras deveriam ser alargadas. Fronteiras quer dizer, traduzindo, termos, terras, e algumas traduções vai dizer alargar termos ou terras. Vai falar de um lugar de crescimento. Senhor, alargue as minhas fronteiras, porque chegou o momento de crescer. Senhor, me faz crescer. Não somente me abençoe, me faça crescer espiritualmente, para suportar as bênçãos do Senhor, para suportar o que Deus está sendo derramado, o óleo fresco, as bênçãos. É preciso crescer, de um tempo de crescimento. Separa para o Senhor um tempo para você crescer na presença dEle. Dá um espaço para Ele, para que as suas terras e as suas tendas sejam esticadas a ponto de você receber muitíssimo na presença dEle. Pergunta agora se cabe o que Deus quer fazer na sua vida. Pergunta para o Espírito se o que Deus quer fazer para a sua história já está cabendo. Se não, faça igual o Espírito gritou no meu coração. Peça hoje para que Deus alargue a sua vida espiritual. Peça hoje que as suas tendas mudem de dimensão. Você vai mudar a dimensão sobrenatural da sua vida. A sua realidade vai ser transformada. Eu acho lindo quando a Bíblia vai dizer que Deus nos abençoa em justa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque eu acredito no muitíssimo de Deus nessa palavra. Deus tem uma bênção que cabe dentro de cada um de nós, mas quando vai falar de uma bênção recalcada, ou seja, quando um recipiente ele é cheio, e você começa a observar que ele já está na boca, e você fala, está cheio. Aí Deus vem, sacode, e o que estava lá em cima desce, e Deus fala, ainda cabe mais. Então alargue as suas tendas,
alargue as suas terras, porque Deus vai sacudir para caber mais. Checalabadaraço. Deus falava ao meu coração que Deus vai sacudir a igreja para caber mais do óleo fresco, alabadaracho, da farinha da panela. Deus vai sacudir, porque Deus tem uma medida justa sobre a nossa vida, e ela só vai transbordar depois de Deus sacudir as coisas, porque cabe mais. Você está achando que já está na boca, você está achando que Deus já alcançou o limite, e Deus está dizendo: eu vou te sacudir para te mostrar que eu abençoo muitíssimo. Deus vai encher mais a tua igreja, Deus vai encher mais. A minha oração é que nós alarguemos essa porta e Deus enche essa igreja muitíssimo de homens e mulheres e trabalhadores para a obra do Senhor. Jabez está dizendo: Senhor, eu já vejo que a bênção está chegando, mas os meus termos vai impedir que eu alcance todo o potencial que Deus tem para a nossa vida. E é por isso que eu já vejo uma igreja esticando a corda, abrindo a lona da tenda, porque Deus vai aumentar, Deus vai expandir. Tem crescimento de Deus para a sua vida. Tem pessoas que acham que talvez se Jabez pensasse assim, ele perderia esse ilustre. Se ele se entregasse para a sua dor. Tem gente que está sentindo tanta dor que está fechando a tenda, quando Deus está falando: alargue a tenda. É tanta dor, rotularam de tudo, liberaram tantas palavras malditas, mas Deus está escrevendo uma nova história. Deus falava no meu coração para transmitir isso para a igreja. Deus está escrevendo novos começos. Jabez, ele faz o seu terceiro pedido, que seja comigo a tua mão. Quando ele recebe a bênção do Senhor, e ele começa a mudar a vida espiritual, a oração, a vida dele com Deus, com o Senhor, que ele alarga as fronteiras. Irmãos, o Espírito estava dizendo que tem pessoas que elas arriscam tanto, são tão ousadas, que o fracasso parece ser eminente ou inevitável, se não até que a boa mão do Senhor intervenha. Tem gente que é tão ousado que alguém vai olhar e dizer: isso não vai dar certo. Esse negócio de sair de uma igreja pequena para uma igreja grande, isso não vai dar certo. Eu fico feliz porque tem Jabez orando. E é por isso que a oração não acaba aqui. Que possamos crescer mais, porque
a boa mão do Senhor está sobre esta casa. Jabez estava dizendo, ele sabia que essas fronteiras estavam sendo alargadas, e ele se deparou com o real tamanho do reino de Deus. Então ele entendeu que ele era preciso se colocar à sua frente uma oração, um pedido. Ele não parou na bênção, porque até aqui é o Senhor abençoando, Deus abençoando muitíssimo, o Senhor largando para crescimento. Mas ele entendeu que mesmo debaixo de tanta bênção, se a mão do Senhor não estiver, não adianta nada, irmãos. Nós não estamos crescendo para parar, nós estamos crescendo para avançar. E é a boa mão do Senhor que não somente está sustentando, como ela está impulsionando. Ele está dizendo para a sua vida: eu te levanto, eu te sustento. E está dizendo: avance. Sabe aquele dia que a gente está pronto, prestes a parar? É tanta dor, é tanto problema dentro de casa, é tanta luta, que as pessoas não entendem, não compreendem. Mas aí vai você, Jabez, dobrar o seu joelho no seu canto, dizendo: Senhor, que a tua boa mão esteja comigo. O que mais me deixa um pouco triste é saber que a mão de Deus raramente tem sido experimentada poderosamente. Porque nós estamos falando aqui que a boa mão do Senhor está sobre esta casa, a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Mas nós não tomamos posse disso para ver milagres. Não, é lógico que toda regra tem exceção, mas como um todo. Por isso que às vezes nós pedimos: Senhor, faz como Atos 2. Senhor, como muitos escritores e comentaristas, homens de Deus disseram: do que é feito as tuas maravilhas, Senhor. Opera como no passado, como o Senhor fez nos dias de Moisés, Abraão. E Deus está dizendo: a minha boa mão está lá, mas com essa oração. Irmãos, em nome de Jesus, o céu com a sua oração hoje. Profetiza sobre a tua história com ousadia e experimente a boa mão poderosa do Senhor na sua história. Veja Deus escrever uma nova história. Veja Deus fazer o que antes ninguém tinha visto ou ouvido falar que Ele fez, sobre os seus atos poderosos. Experimente o que muitos não experimentaram ainda. E em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, no mesmo sentimento que estava no coração de Jabez, eu te digo: Deus está com suas mãos estendidas para aqueles que clamam ousadamente. Tem milagre de Deus sendo sustentado pela sua boa mão, que está liberado para você. Ele está com as suas mãos estendidas. Se você acredita, então pega nesta noite. Que não seja raro a boa mão do Senhor sobre a sua vida, que seja uma vida de experiências poderosas, de atos poderosos. Eu profetizo uma igreja que é ousada, que experimenta, que prova e sabe que Deus é bom o tempo todo.
Essas madrugadas nunca mais serão as mesmas. Os nossos cultos de orações nunca mais serão os mesmos se nós nos entregarmos à mão do Senhor. Se nós dissermos: Senhor, pega a minha história, pega a minha vida e põe nas suas mãos, na palma das tuas mãos. E o que eu acho interessante é que Deus muitas das vezes faz isso, como fez com Jabez. Deus faz assim, ó, põe o homem na mão dele e faz isso, ó, fecha a mão, esconde na palma das suas mãos. Ninguém sabia do anônimo ilustre, até que ele foi ousado a ponto de fazer uma oração perigosa. Aí Deus abre a sua mão e diz: Jabez, eu já te ouvi, voa, meu filho, vai para o teu destino profético, o mais ilustre dos seus irmãos. Mas Tiago, o nome dele é Dor. Não, a dor passou e uma nova história surgiu, o mais ilustre. Por isso que eu acho que ele foi uma lenda. Alguém que rasga a história, sai do anonimato. E entra para o seleto grupo daqueles que são citados. Não porque abriu um mar vermelho, porque orou. E a gente está pedindo: Senhor, me dá cajado. Senhor, faz fogo descer do céu. O Espírito Santo falou no meu coração e me constrangeu. Você tem oração? Você tem uma oração perigosa nesta noite? Você está pedindo fogo para quê se você tem uma oração? Você está pedindo um cajado para quê se você tem uma oração poderosa para mudar a vida até de pessoas do seu lado? Para que você está pedindo coisas naturais se eu já coloquei dentro do seu coração um extraordinário poder de Deus sobre a sua vida? Tem oração, então já tem um extraordinário de Deus surgindo sobre a sua vida. Fique de pé, eu já termino aqui. O quarto pedido, eu termino aqui. E ele vai dizer: e me preserves do mal. Esse aqui é o último pedido de Jabez, para manter uma vida abençoada. Para manter essa vida abençoada, ele disse: e me preserves do mal. Porque às vezes nós oramos muito para Deus fazer a gente suportar. Pouco nós oramos livre da tentação. Oramos muito para suportar a tentação. Mas Deus está dizendo: não perca tanto tempo para suportar. Peça a Ele, como Jabez fez: Senhor, me livre de tentações que podem parar a bênção de Deus sobre a minha vida. Senhor, livre a minha vida de uma vida fria. Me livre de lugares que eu vou ser tentado a desistir de uma vida abençoada. Senhor, me livre do perigo da espada, Senhor.
Senhor, me livre do mal que está ao redor da minha vida, querendo me tragar, querendo me destruir. Senhor, me livre deste mal. Deus está dizendo: a minha boa mão está sobre a sua vida para te livrar dos males dessa vida, das tentações dessa vida. Você não vai apenas ficar no pedido: dai-me força para suportar. Deus vai te dar a capacidade e o discernimento para desviar-se do mal. Se o mal está ali, Deus está cortando, o inimigo está caindo em emboscada, Deus está destruindo o mal que está ao redor, tentando te parar, tentando destruir a sua história. Senhor, olha o coração de Jabez, depois de ser abençoado, depois de Deus abençoar e alargar a sua vida espiritual, depois de experimentar a boa mão do Senhor, ele não para aí. Ele diz: Senhor, e me livre do comodismo de uma vida abençoada, porque se o Senhor tem mais, eu quero fazer mais. Não, vou liberar isso para a sua vida. Se o Senhor tem mais, Deus vai realizar mais. Você vai trabalhar mais. Você vai ser mais usado da proporção da bênção que você está pedindo. Se você está pedindo como Jabez muitíssimo, então se prepare para trabalhar muitíssimo. E é nesse momento, e eu termino aqui, que ele está dizendo: Senhor, me protege de lutar contra tentações desnecessárias. Porque às vezes nós enfrentamos tentações desnecessárias. Não era nem para a gente ser tentado nessa área, mas a gente está flertando com o mal, a gente está flertando com o perigo, e desnecessariamente a gente é tentado. E quando ele está orando, a Bíblia vai dizer: e Deus, na reticência. Você entendeu o final do pedido de Jabez? Senhor, que a tua boa mão esteja comigo, e me livre, e me preserves de todo o mal. E talvez quando ele foi respirar, Deus falou: já basta, Jabez, eu já te ouvi, seja abençoado. Que as suas fronteiras sejam grandes, gigantes. Ei, anônimo, seja gigante na minha presença. Ei, lenda, não será mais um herói. Na fé, na oração que você tem, na pregação, no modo de vida, Deus está suscitando uma história lendária para que todos entendam que Deus está sobre a sua vida, que a boa mão do Senhor está te tirando de todo lugar e ambiente que quer tentar tirar o muitíssimo de Deus sobre a sua vida. Tenha um cuidado, e é muitíssimo. E se eu fosse você, eu já profetizava sobre a vida de uma ou duas pessoas. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus te abençoe muitíssimo. E que Deus te abençoe. Irmãos, essa é uma palavra profética. Eu caminhei nesta mensagem não para pregar,
Mas para fazer essa oração, Alexandre, que Deus te abençoe muitíssimo. Que Deus abençoe a sua história muitíssimo. Essa é a minha oração. Fernanda, que Deus te abençoe muitíssimo. Mateus, que Deus te abençoe muitíssimo. Se rasgar o céu apenas mais uma vez. Sobre a nova geração que está prestes a nascer, que Deus abençoe muitíssimo. Sobre a vida das nossas crianças, que Deus abençoe. Deus é um Deus de orações perigosas. Faz tudo novo. Mais uma vez e agita todo meu ser. Faz eternidade ser. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração, toma ferida de até que o Senhor venha. Fere meu coração e fere meu coração com uma ferida de morte. E fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ei, igreja, tem gente chorando. Uma oração mudou tudo. Talvez chegou o momento de você orar nesta noite. Esqueça a performance. Esqueça o que passou, passou. Mas em nome de Jesus, faça uma oração. Alabadará. O Espírito está tocando em algumas pessoas aqui. Se eu fosse você, eu aproveitava este momento para fazer uma oração perigosa.
uma oração para mudar destino. Você que está sentindo o toque do Espírito Santo de Deus, te busca. Tem gente entendendo. Eu vou descer. Em nome de Jesus, o Espírito da ousadia do Espírito Santo de Deus está neste lugar, igreja, e Ele está te impulsionando em nome de Jesus a viver uma vida extraordinária. Alabadara, chica, alabadara, suremederreta, alabadara, chica, alabadara.